Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós veremos um pouco da arquitetura VGGNet, que é uma rede neural convolucional que foi utilizada como base para o desenvolvimento do modelo MPI e do modelo Café. Esses modelos que nós vamos trabalhar, eles precisam de uma imagem de entrada, ou seja, você vai submeter uma imagem para eles fazerem a detecção dos pontos, precisando passar a largura e o comprimento, ou a largura e a altura da imagem. Com isso, a saída será a marcação em 2D dos pontos-chave de cada pessoa na imagem. Como nós vimos anteriormente, esses modelos retornam pontos-chaves, você passa uma imagem e eles vão retornar os pontos que foram encontrados nas pessoas. Você vai passar a imagem inteira, ou seja, a imagem nas dimensões originais como entrada para a rede neural convolucional, vai fazer a previsão de mapas de confiança. Então, nós temos esse termo que nós vamos trabalhar bastante durante o curso para a detecção das partes do corpo. Vamos supor que você quer fazer a detecção da cabeça da pessoa. Quer dizer que para esse ponto da cabeça vão existir vários pontos candidatos. Porém, somente um desses pontos será utilizado para a imagem final, pois quando o modelo recebe uma imagem para fazer detecção de cabeças, vamos supor que ele achou os 10 pontos candidatos de onde pode estar a cabeça da pessoa. Porém, no final, ele vai ter que retornar um ponto somente. Então, por isso que nós chamamos de mapas de confiança. Quando ele retorna esses 10 pontos candidatos, cada um desses 10 pontos terá uma probabilidade, um nível de confiança que vai indicar o quão certo o algoritmo está sobre aquele ponto específico efetivamente ser a cabeça da pessoa. Então, o que a rede neural vai fazer é a previsão desses chamados mapas de confiança. Além disso, nós temos os campos de afinidade para associação entre as partes. Esse aqui também é um outro conceito que nós vamos trabalhar bastante, enquanto que o mapa de confiança vai prever se os pontos estão nas posições corretas. Os mapas de afinidade, eles vão indicar se um ponto pode ser associado com outro ponto. Por exemplo, se você tem o joelho e o pé, esses dois pontos eles precisam estar associados. É como se você estivesse traçando uma linha entre o joelho e o pé da pessoa. Então, isso que indica a afinidade desses pontos. Um ponto está próximo do outro. Nós vamos discutir bastante essa parte de mapa de confiança e mapa de afinidade. A etapa de análise ou a previsão dos pontos executa duas partes. O primeiro vai precisar encontrar as partes do corpo, que é essa primeira parte, que vai indicar onde está a mão, onde está a cabeça, onde está o braço. E, por fim, nós temos a construção da pose de corpo inteiro, que é como se fosse a junção de todos os pontos, que é aquela ideia que eu comentei anteriormente sobre esse campo de afinidade, para você fazer ligação do joelho com o pé, ou você fazer a ligação do pescoço com o ombro direito, do pescoço com o ombro esquerdo, do braço com o antebraço e assim por diante. Isso nós vamos fazer bastante na prática, vai ficar mais fácil para você entender. Aqui nós temos essa arquitetura dessa rede VGGNet. Perceba que nós temos uma arquitetura de certa forma parecida com aquela ideia que nós vimos na aula anterior sobre os operadores ou as etapas da rede neural convolucional. Nós temos uma imagem, as camadas convolucionais, as camadas de pooling. Aqui nós temos as descrições. Essa parte preta é a camada de convolução mais aplicação da função ReLU. A vermelha é a camada de max pooling. Nós temos o fully connected, que é essa parte azul, que é aquela etapa 4 que nós vimos na aula passada, que é a camada de flattening, que ele vai transformar de uma matriz em um vetor. E perceba que no final nós temos a aplicação softmax. Essa função softmax é uma função de ativação usada em redes neurais quando você tem problemas de classificação com mais de duas classes. Vamos supor que você quer fazer previsão, risco de empréstimo de crédito para uma pessoa e as respostas é bom, médio e ruim. Então você usa a função softmax. Nesse caso, como nós queremos fazer a previsão para vários pontos, um ponto da cabeça, ponto do braço, então nós precisamos ter essa função softmax que vai retornar a probabilidade de um determinado ponto pertencer a uma determinada classe.
Conforme nós vimos nas aulas anteriores, o modelo MPI retorna 15 pontos, então quer dizer que nós teremos 15 saídas, e o modelo café retorna 18 pontos, quer dizer que nós teremos 18 pontos na saída da rede neural. Entrando um pouquinho mais em detalhes, nesses estágios dessa rede neural, o C indica camada de convolução, o P camada de pooling. Perceba que nesse caso ele usa 2 camadas de convolução, uma camada de pooling, 2 de convolução, uma de pooling. Aqui ele utiliza mais 5 camadas de convolução, uma de pooling. E aqui nós temos essa questão do estágio, que é dividido no branch 1 e aqui o branch 2. Cada estágio no primeiro ramo, que é essa parte que está aqui, prevê os mapas de confiança, ou seja, vai indicar os respectivos pontos, a confiabilidade do ponto da cabeça, a confiabilidade do ponto do braço e assim por diante. Em Stage 1 Branch 2, que é essa parte aqui de baixo, é gerado um mapa de afinidades de partes que vão codificar o grau de associação entre essas partes. Aquilo que eu havia comentado anteriormente, entre o pescoço, ombro esquerdo, pescoço, ombro direito e assim por diante. Depois de cada estágio, as previsões de cada um desses ramos, então ele vai fazer previsões para o mapa de confiança e também previsões para o mapa de afinidade. Esses dois valores, eles são concatenados por meio desse símbolo, o retorno do mapa de confiança com o retorno do mapa de afinidade e é passado para a próxima fase, para os próximos estágios. Então, são definidos vários estágios até que esse algoritmo consiga se adaptar bem. Então, o que precisa ficar claro que o objetivo dessa arquitetura é fazer a previsão de mapas de afinidades e também fazer a previsão de mapas de confiança. Nós temos as saídas retornadas, que aqui é o resultado final, aqui está um pouco mais claro os pontos que são retornados. Nós temos o modelo coco ou o modelo café, que são os 18 pontos-chave. Perceba que essa imagem, que nós temos o ponto 0 até o ponto 17, e aqui você vai ter qual é cada um dos pontos. Ter esse índice, esse ID, é muito importante, pois por meio desse ID que você vai conseguir efetivamente fazer uma detecção, ou se você quiser enfatizar o nariz de uma pessoa. Então quer dizer que você vai precisar passar como parâmetro esse 0, que é efetivamente esse ponto do nariz. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com o joelho direito da pessoa, então nós temos esse ponto 9. Então, é muito importante que você tenha em mãos essa tabelinha com esses valores, inclusive nós vamos utilizar nas aulas práticas, quando você quiser fazer a detecção de partes específicas da imagem. E aqui nós temos o formato de saída para o MPI, são os 15 pontos-chave, aqui está indicado cada um deles, ponto 0 a cabeça, perceba que aqui o ponto 0 é o nariz, então eles não têm os mesmos identificadores, então se você fizer uma aplicação utilizando o modelo café, ele não vai ser compatível 100% com o modelo MPI, porque você vai precisar fazer o ajuste desses índices desses pontos. Por fim, múltiplos estágios de 2 ramificações, complementando um pouco a ideia do slide anterior, que a detecção, ou seja, quando ele vai encontrar os pontos na imagem, vai ocorrer em 3 etapas. Etapa 0. As 10 primeiras camadas VGGNet são usadas para detectar todos os pontos do modelo. Vamos supor que você quer detectar somente o nariz, porém, nessa etapa 0, ele vai fazer a detecção de todos os pontos. Aqui nós temos o exemplo, que inclusive nós vamos desenvolver logo na sequência, na parte prática. Se eu quiser fazer a detecção dos pulsos, note que ele detectou um pulso aqui, detectou um pulso aqui, detectou um pulso aqui atrás. Nessa etapa 0, o que ele vai fazer é detectar todos os pontos. E depois que você vai mostrar na visualização qual ponto que você quer que apareça marcado na imagem. Aqui tem uma outra visualização que é chamado do mapa de calor, que fica mais fácil para você verificar onde ele encontrou as detecções. Por exemplo, esse ponto aqui atrás é esse que está aqui atrás. Você tem esse
ponto que equivale a essa parte e assim por diante. Na etapa 1, uma CNN de múltiplos estágios de 2 ramos, aquela arquitetura que nós vimos no slide anterior, é utilizada para prever um conjunto de mapas de confiança. Ou seja, para cada um desses pontos que ele identificou, existem vários outros pontos candidatos. E esses que efetivamente ele fez a impressão são os pontos com a maior probabilidade, aqueles que têm uma maior confiabilidade nessa imagem. E aqui ele vai trabalhar com as localizações de pontos específicos, que é aquela ideia que eu comentei, que se você quiser fazer a detecção somente do pulso da pessoa. Por fim, nessa etapa 2, os mapas de confiança e afinidade são analisados por inferência gananciosa, que é um tipo de algoritmo, para produzir os pontos-chave 2D para todas as pessoas na imagem. Então perceba que, primeiro, nós usamos a detecção de todos os pontos, aqui nós fazemos a previsão dos mapas de confiança e depois, por meio dos mapas de confiança e também mapa de afinidade, nós podemos produzir os pontos finais. Aqui tem uma outra visualização, por exemplo, do pescoço até o ombro esquerdo. Veja que ele está fazendo essa indicação aqui, que está bem fraquinho nessa outra imagem, que é a ideia do mapa de afinidade. Então, o mapa de confiança vai indicar a probabilidade e o mapa de afinidade é justamente essa ligação entre dois pontos. E com isso, fechamos um pouco da teoria sobre esses dois modelos, lembrando que o foco do curso não é trabalhar detalhadamente com essa teoria. Se você, por exemplo, pegar os artigos, os papers originais, daqueles links que eu havia passado anteriormente, você vai ver que a arquitetura acaba sendo até um pouquinho mais complexa de você entender. Então, o objetivo é só passar uma visão geral, só para você efetivamente saber o que está acontecendo basicamente por trás antes de nós entrarmos nas implementações. Obrigado e até a próxima aula!